casinha bem fechadinha, era uma casinha bem fechadinha. Abre a janelinha para o sol entrar, abre a janelinha para o sol entrar. Perto da casa tem uma árvore, perto da casa tem uma árvore, e os passarinhos vivem nela assim, e os passarinhos vivem nela assim. Perto da árvore tem uma ponte, perto da árvore tem uma ponte, e debaixo dela corre um rio assim, e debaixo dela corre um rio assim. Dentro do rio estão os peixinhos, dentro do rio estão os peixinhos, que junto aos sapos fazem assim, que junto aos sapos fazem assim. Perto da ponte está trovejando, perto da ponte está trovejando. Fecha a janelinha porque vai chover, fecha a janelinha porque vai chover. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Chegou a hora da nossa prece. Vamos então fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração e imaginarmos um local tranquilo, no meio da natureza, escutando o canto dos pássaros, porque a natureza é a obra de Deus. Então, nesse ambiente saudável, iremos acalmar o nosso coração, elevar o nosso pensamento nessas vibrações bem positivas. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos em Teu nome. E assim, Senhor, que possamos refletir sobre o estudo de hoje, de tudo que iremos aprender, e que possamos colocar em prática em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Olá, galerinha do GEAL, tudo bem com vocês? Hoje o tema do nosso estudo é autoconhecimento. Vocês sabem o que é? Significa conhecimento de si mesmos, das nossas próprias características, sentimentos, vontades, etc. Pensando que nós somos espíritos e vivemos para sempre, o autoconhecimento é muito importante para progredirmos, porque assim nos conhecemos melhor os nossos defeitos e qualidades. Vamos fazer um exercício de imaginação. Vamos imaginar que estamos num quarto escuro, quando não conseguimos ver onde estão os móveis, e aí nós podemos cair, nos machucar. Agora, quando a gente acende a luz, enxergamos tudo perfeitamente. Vemos onde está cada coisinha. Vemos aonde tem bagunça, onde está organizado, onde está limpo, aonde precisa limpar. Assim funciona o processo do autoconhecimento. Se não fizermos o esforço de nos autoconhecermos, é como se vivêssemos sempre no quarto escuro. As situações acontecem com a gente e a gente não consegue entender porque ficamos tão irritados ou tristes. Agora,
se começarmos a fazer um esforço, é como se tivéssemos uma lanterna na nossa mão. E pouco a pouco, nos conhecendo mais e mais, vamos começar a enxergar aquilo que fazemos melhor, aquilo que ainda precisamos melhorar. Galerinha, o processo de autoconhecimento é um esforço contínuo. É como todo esforço exige trabalho, paciência e disciplina. Não vamos nos conhecer de uma hora para outra, mas é fundamental começarmos o quanto antes, sem medo. Afinal de contas, todos nós somos filhos de Deus e temos luz e sombras dentro da gente. Então, como vamos começar a fazer esse mergulho dentro de nós? Descobrirmos as nossas qualidades e defeitos. No Livro dos Espíritos, esse livrinho aqui, ó, tem a questão 919, item B, que Santo Agostinho deixou uma dica pra gente. Quando ele viveu aqui na Terra, ao final do seu dia, ele se perguntava o que tinha feito, se ele faltou algum dever, se deixou de cumprir alguma coisa, se alguém, por acaso, tinha algum motivo de se queixar dele. Assim, ele conseguiu se conhecer melhor e perceber o que podia ser reformado, ou seja, melhorado. Agora, vou deixar vocês com uma historinha bem legal sobre um monstrinho que precisava também se conhecer. Vamos ver? O Monstro das Cores, de Ana Lenas. Este é o monstro das cores. Hoje, ele acordou se sentindo estranho, confuso, aturdido. Não sabe muito bem o que lhe passa. Enrolado de novo? Você não aprende nunca. Quanta bagunça você fez com suas emoções! Assim, todas emboladas, não funcionam. Você tem que separá-las e colocá-las cada uma em seu pote. Se quiser, eu te ajudo a organizar. A alegria é contagiante. Brilha como o sol, pisca como as estrelas. Quando está alegre, você ri, pula, dança, brinca e tem vontade de compartilhar sua alegria com todo mundo. A tristeza está sempre sentindo falta de algo. É suave como o mar, doce como os dias de chuva. Quando está triste, você se esconde e quer ficar só, e não tem vontade de fazer nada. A raiva arde como vermelho vivo e é feroz como fogo que queima forte e é difícil de apagar. Quando está com raiva, você sente que cometeram uma injustiça e quer descarregar a fúria nos outros. O medo é covarde, se esconde e foge como um ladrão na escuridão. Quando tem medo, você se sente pequeno e insignificante e pensa que não conseguirá fazer o que te pedem. A calma é tranquila como as árvores, leve como uma folha ao vento. Quando você está calmo, respira
pouco a pouco e profundamente, você se sente em paz. Estas são suas emoções. Cada uma tem uma cor diferente. E organizadas funcionam melhor. Veja que bom! Já estão todas em seus lugares. Mas e agora? Sabe dizer o que você está sentindo? Fim. Esta história foi contada pelos Bisnagas Kids. Olá, galerinha do Geal! E aí, gostaram da historinha sobre o monstro das cores? Legal, não é verdade? Então, vamos conversar um pouquinho sobre a história? A nossa historinha começa falando que o monstro das cores um dia acordou se sentindo estranho, confuso. Ele não sabia muito bem o que estava acontecendo. E aí eu pergunto a vocês, quem de nós nunca se sentiu assim? Eu acredito que todos nós já passamos por isso. Todos nós já acordamos um dia com uma confusão de sentimentos. A gente não sabia dizer muito bem o que estava se passando dentro de nós. Uma confusão, eu não sei o que estou sentindo e não sei explicar. Não é assim que acontece às vezes? Mas a sorte do monstro das cores é que ele tem uma amiga e que ela está disposta a lhe ajudar a entender suas emoções. Nós também, nós sempre temos alguém ao nosso lado que pode nos ajudar a compreender essa confusão de sentimentos que temos dentro de nós. Podem ser nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, Jesus, pode ser Deus, nosso Pai maior, alguém da evangelização, seja lá quem for. É só a gente pedir ajuda que nós sempre seremos ajudados. Assim como o monstro das cores teve a ajuda da menininha. E aí, a menina, a amiguinha do monstro das cores, diz que ele fez a maior bagunça com as emoções e que elas todas emboladas não funcionam. Porque imaginem só, eu não sei se eu sinto raiva, se eu sinto medo, se eu sinto alegria, se eu sinto nojo, se eu estou feliz, se eu estou triste. Que confusão! Como é que as emoções vão ser entendidas por mim e vão funcionar se eu não consigo dizer o que eu estou sentindo? Foi isso que aconteceu com ele. Mas aí, a amiga do monstro traz uma sugestão para ele. Ela sugere que ele separe cada emoção e coloque cada uma em um pote diferente. E ela ainda se oferece para ajudá-lo a organizar. Vocês sabem como podemos fazer isso? Separar nossas emoções e aprender a lidar com elas? Tem algo muito importante que vamos conversar agora. Agora nós vamos falar sobre autoconhecimento. Segundo o dicionário, autoconhecimento é conhecer a si mesmo. Conhecer as próprias características, sentimentos, inclinações, ou seja, é saber tudo sobre si mesmo. O autoconhecimento é indispensável ao nosso progresso moral e espiritual. Examinar a si mesmo constantemente para conhecer o que eu gosto, o que eu não gosto, quais são os bons sentimentos que eu já tenho e aqueles que eu ainda preciso trabalhar, quais são as virtudes que eu já possuo ou aquelas que eu ainda preciso desenvolver. Só assim eu consigo descobrir sobre mim mesmo meus pontos fortes e meus pontos ainda a desenvolver para conseguir melhorar. Eu vou dar um exemplo. Eu não preciso estar de frente para um espelho para saber onde estão os meus olhos, o meu cabelo, a minha boca. Se alguém me pedir para colocar a mão em meu cabelo, eu vou saber onde ele está. Porque esse é meu corpo físico e o exterior dele eu conheço. Agora, o meu interior eu conheço praticando o autoconhecimento. É fazendo uma reflexão sobre tudo o que eu gosto, o que eu não gosto, tentando entender as minhas emoções, tentando entender como eu reajo com a atitude das pessoas. Isso é autoconhecimento, é olhar para dentro, é se conhecer internamente. Então,
Praticar o autoconhecimento é como se eu estivesse montando um quebra-cabeça. E a imagem que vai aparecer neste quebra-cabeça no final é a minha imagem. Eu vou passar a me conhecer, cada pecinha minha. As emoções são necessárias em nossa vida. E o modo como nós lidamos e reagimos a elas é que podem ser positivos ou negativos. É por isso que eu preciso conhecer cada pecinha do meu interior, para saber como eu me sinto quando aparecem diversas oportunidades na minha vida. Por exemplo, quando me chamam a atenção por algo que eu fiz, como eu me sinto? Quando alguém não concorda com a minha opinião, como eu me sinto? Ou quando eu recebo uma notícia triste ou até mesmo alegre, como eu me sinto? Quando eu sou provocado na escola, quando eu não quero ir a um lugar com a minha família, ou quando não me deixam fazer o que eu quero, mesmo sabendo que não será bom para mim. Como eu lido com a minha raiva, com a minha felicidade? Então, eu preciso, através do autoconhecimento, saber como cada pecinha se encaixa dentro de mim. E assim, nós conseguimos entender os nossos sentimentos, as nossas emoções, conseguimos nos conhecer, saber nossos pontos fortes e os nossos pontos ainda fracos. Nós aprendemos que não conseguimos evitar de sentir algumas emoções, mas que é possível a gente perceber como o nosso corpo e a nossa mente reagem. E aprender a ter reações diferentes da que costumamos ter, substituindo as atitudes negativas pelas atitudes positivas. Por exemplo, é muito bom se sentir feliz, não é verdade? Mas nós sabemos que a tristeza também é um sentimento natural nosso, ocorre com todas as pessoas. Quando nós identificamos e reconhecemos o porquê estamos tristes, nós conseguimos trabalhar a causa dessa tristeza e assim tentar ficar feliz novamente. Uma ótima estratégia é a prece. Vocês sabiam que a prece, em uma circunstância difícil, é um ótimo recurso para nos ajudar a aliviar a raiva, a irritação ou até mesmo a tristeza? Então, é pelo autoconhecimento que nós descobrimos tudo isso. E foi assim que a menina da história, a amiga do monstrinho, conseguiu ensiná-lo a separar suas emoções, para depois aprender a conhecê-las e ser mais feliz. Ele conseguiu identificar a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, a calma. E assim é conosco também. De pouquinho em pouquinho, nós vamos nos conhecendo e melhorando. Em O Livro dos Espíritos de Allan Kardec também fala sobre autoconhecimento. Fica na terceira parte do livro, no capítulo 12, que fala sobre a perfeição moral. É o subitem que tem como título o conhecimento de si mesmo, a questão 919. Kardec pergunta: qual é o meio mais prático para melhorar nesta vida e resistir ao mal? Os espíritos respondem que é conhecer a ti mesmo, ou seja, fazer o autoconhecimento. Eles também explicam que uma ótima técnica é no final do dia, antes de dormir, nós perguntarmos à nossa consciência o que nós fizemos de bom e de mal. Tentar relembrar se nós não faltamos com uma boa atitude a alguém, se nós fomos bondosos e fraternos ou orgulhosos e egoístas, se deixamos de fazer o bem em alguma ocasião, se alguém tem algum motivo para se queixar de nós por alguma atitude nossa. Então, se nós fizermos isso todos os dias, nós vamos conseguir nos conhecer e assim procurar melhorar um pouquinho mais a cada dia. E assim como o nosso monstrinho das cores da história, nós vamos aprender a identificar as cores das nossas emoções. E aprendendo a identificá-las, nós vamos saber organizar e entender tudo o que se passa conosco. Não vamos mais sentir essa confusão de sentimentos e vamos saber dar um nome para tudo aquilo que estejamos sentindo.
E assim como na história, agora eu pergunto a vocês: vocês sabem dizer o que estão sentindo? Eu sei. Estou muito feliz porque agora nós vamos para a nossa atividade. Um beijo. Tchau, tchau. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos estudando sobre o autoconhecimento, não é? Então, segundo o espírito Joana de Ângeles, Jesus permanece sendo o exemplo máximo do controle das emoções, não se deixando perturbar jamais por situações consideradas prejudiciais. Emoções como a raiva, o medo, irritação, tristeza, alegria, né, fazem parte do desenvolvimento da sobrevivência de nós, seres humanos. Mas nós podemos nos auxiliar através, sabe do quê? Do silêncio e da prece. Porque não basta estar em silêncio, né? É como colocar aquela aguinha, né, na nossa boca, né, pra gente não falar. Aí a gente fica caladinho, como se estivesse em silêncio. Mas a gente deve estar em prece para que realmente o nosso pensamento dilua aquelas situações negativas e a gente não se afinize com essas situações que podem nos prejudicar, né? Então, o silêncio é um recurso indispensável para evitar essas situações danosas, né, para o nosso equilíbrio, né? Nesses momentos difíceis, o exercício da paciência nos auxilia muito, da prece, né? A gente pede o auxílio do nosso Mestre Jesus, né? Que aí vai diminuir todas essas situações ruins dos nossos sentimentos, das nossas emoções, nos equilibrando. No vídeo que nós assistimos, né, cada sentimento tem sentimento ou emoção, né, tem uma cor. E aí eu pergunto a vocês, qual é a cor que vocês mais gostam? Eu, particularmente, gosto de todas. E todas têm um papel principal, né, em cada coisa que a gente vai dar. Se a gente olhar pela natureza fora, né, todas as cores têm uma importância vital. Então, nós vamos à nossa atividade agora, né? Só que eu fiz a minha bem colorida. Se vocês quiserem, façam também. Ou se utilizem de uma cor. E qual é o material que nós vamos utilizar? Uma folha. Aí vai precisar de uma folha limpinha, dos dois lados, ok? Eu preferi usar canetinha piloto, né, dessa grossinha aqui, primeiro porque é mais fácil para fazer o vídeo, né, e segundo que eu achei que ficou melhor. Um lápis, será preciso um lápis. E o que nós vamos fazer? Qual é a atividade? Essa atividade chama-se ou é nome monstro ou é monstro nome. Eu acho que é monstro nome. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos escrever o nosso nome colorido ou de uma cor só. E depois, ao final da atividade, ficará assim, olha. Olha o meu nome, Deise. Eu esqueci de falar meu nome, né, no início do vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Deise. Tá, ó, aqui, ó. D-E-I-S-E. E aí eu fiz um monstrinho. Monstrinho, olha que lindinha. Então vamos ver como é que se faz. Eu vou abaixar aqui o celular para ficar mais fácil, né, para poder desenhar. Como é que nós vamos fazer? Viu aqui, ó, tá vendo como é que eu tô fazendo? Eu trouxe a folha pra cá, bem certinho. E passei aqui o dedinho para formar aqui o vínculo. Ó, estão vendo? Aí agora eu vou passar para o outro lado para vocês verem. Bom, eu virei assim porque
passei para esse lado. Você vai escrever o seu nome, olha aqui, ó, onde está a marquinha que você fez. Se o teu nome tem perninha, da letra P, da letra J, da letra G e tal, você não vai fazer a perninha, porque não vai ter espaço, que você vai ter que escrever, ó, aqui, ó, como se fosse a linha. Então, o meu nome é Deise. Então, ó, D-E-I-S-E. Depois eu vou virar para este lado. E aí eu vou tentar enxergar o meu nomezinho. Tá um pouquinho escurinho, tá vendo? Olha o meu nome aqui, ó. Mas vai dar para eu conseguir. Você vira a folha, tá vendo aqui, ó? Aí o seu nome passa a ficar por dentro da folha. E aí dá para enxergar, ó. Aí você passa o lápis com força para marcar bem. Lembrando, hein? Com força. Que aperta bem o lápis. E aí você cobre seu nome. D-E-I-S-E. Cobriu o meu nome. Aí você vira. Você vai ver que o seu nome, aqui ó, ficou marcadinho com a força que você fez do lápis. E aí você vai pegar o seu giz de cera, lápis de cor, canetinha, piloto e tal. Você vai cobrir. Você pode... O mais fácil é da esquerda para a direita, ok? Então, eu vou fazer aqui, ó, cobrir o meu nome, ó. Assim, o S, I, E, e a letra D. Então, tá vendo aqui, ó, Deise, e olha como é que ele ficou. E agora, como é que você vai fazer o seu monstrinho? Eu vou fazer desse lado aqui, vou escolher aqui desse lado. Meus olhos. Você vai fazer, o desenho é seu, então você vai fazer do jeito que você quer. Vou até tirar esse pingo do I, tá vendo? Que é a minha mãozinha. E aqui eu vou colocar os meus pés. Só assim que eu vou ficar alto, ó, porque eu sou baixinha. Olha que pernas grandes. E aí, eu vou pintar. Vou usar aqui o marrom, meu olhinho. Posso pintar. Não, vou fazer aqui um coração azul. Outro aqui. Porque, olha, eu sou um monstrinho. E aqui é o quê? É o meu chinelo. Eu tenho que fazer meus dedinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Botar um monte de dedos, porque afinal eu sou um monstrinho. E aí, mostro a vocês.
Esse aqui, olha, foi o exemplo que eu mostrei a vocês. Esse aqui foi o que eu fiz para vocês verem, né? Lembrando, ó, desse e aqui, ó. Ah, vou mostrar a vocês o da minha filha, Luana. Olha aqui a Luana. E da minha neta, Giovana. Lembram que eu falei para vocês, ó? A letra G, ó. A perninha eu não fiz. E aí, olha como é que ficou a minha neta. Então, beijos. Espero que vocês gostem da brincadeira, da atividade. Elevemos nossos pensamentos a Jesus e aos amigos espirituais em agradecimento por estarmos reunidos em seu nome, compartilhando esses estudos. Ampara-nos, Senhor, e te pedimos que renove em nós o propósito do bem. Nos envolva em bons pensamentos e boas atitudes. Esteja conosco durante essa semana, em nossos lares, em nossos trabalhos. Esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Não existe sorte nesse mundo, irmão. Tenha como norte o seu coração. Seu caminho só você pode percorrer. O tesouro está tão perto e você nem vê. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Olhar pro lado, notar o irmão, levar o seu melhor a toda direção. No dia a dia, com decisão, o bem é a chave, o guia da transformação. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus.
Olhe para as suas mãos, que marcas elas levam, o que vai em seu coração, que lembranças tu carregas, o que tens feito com sua vida. Note as pegadas que você deixou, por onde elas seguiram. Lembre do que em você mudou durante este caminho. Pense em como escreverás as novas páginas da sua vida. Olhe para as suas mãos, que marcas elas levam, o que vai em seu coração, que lembranças tu carregas, o que tens feito com sua vida. Note as pegadas que você deixou, por onde elas seguiram. Lembre do que em você mudou durante este caminho. Pense em como escreverás as novas páginas da sua vida. A gente faz, fala muito mais do que só falar. Pense muito bem no que aprendeu e o que fazer de especial. O que a gente faz fala muito mais do que só falar. Pense muito bem no que aprendeu e o que fazer de especial. Olhe para as suas mãos, lembre das marcas que deixou. Pense em como escreverás. Olhe para as suas mãos, lembre das marcas que deixou. Pense em como escreverás que escreveu. Pra crescer quando a gente quer, às vezes dói.
desatar mil nós, pra sair num voo lindo, encontrar o outro irmão e dizer bem-vindo no meu coração, no meu coração. É olhar pra dentro, bem nos olhos, desvendar mistérios, desatar mil nós, pra sair num voo lindo, encontrar o outro irmão e dizer bem-vindo no meu coração, no meu coração. Avisos de março. Dedo, Departamento Doutrinário. Para aqueles que já concluíram o CBE2, o SEM oferece vários cursos. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal O Ceareiro de Miguel. Informações pelo WhatsApp com Nilza, 987861201. DEF, Departamento de Evangelização da Família. Grupo de Educação Espírita André Luiz, GEAL. Evangelização de crianças de 3 a 12 anos durante as reuniões públicas. Evangelização presencial nas reuniões de quinta-feira e domingo. E antes da reunião pública virtual de sexta-feira. Informações pelo WhatsApp com Priscila, 971426863. Evangelização de sábado. Evangelização espírita para bebês, crianças, jovens e da família. A evangelização presencial retornou no dia 25 de fevereiro. Informações pelo WhatsApp com Priscila. DEA, Departamento Assistencial. Necessitamos de sua colaboração doando os seguintes itens que compõem nossas cestas básicas: açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Não estamos recebendo, temporariamente, doações de caixa de leite, lacre de latinha, papel, papelão, revista e tampinha plástica. O recebimento de doações no SEM é de segunda a sexta-feira, no horário de 9h30 às 12h e de 13 às 16h30. Caso prefira, pode contribuir financeiramente para a aquisição dos itens das cestas. Os pagamentos das mensalidades e as doações poderão ser realizadas através de transferências, depósitos ou PIX diretamente na conta corrente do SEM, Centro Espírita Miguel, Banco do Brasil 001, Agência 1524-5, conta corrente 130025-3. O PIX é o CNPJ
42 482 901 1000 ao contrário -07. É importante que as operações sejam informadas por e-mail semtesouraria@gmail.com ou pelo WhatsApp 991586760. Precisando conversar? Você não está sozinho. Procure nosso atendimento fraterno. Atendimento fraterno presencial, domingos, das 9 às 10 horas e às quintas-feiras, de 13h30 às 14h30. Ou faça um agendamento por WhatsApp 21 95904 9094 ou pelo e-mail atendimentofraterno@gmail.com. A Prece da Saudade retornou ao formato online toda última quinta-feira do mês pelo canal do YouTube do SEM, às 19h30. Reuniões presenciais. O uso da máscara é opcional. Reuniões públicas, domingos às 9 horas e quintas-feiras às 14h30. Fluidoterapias, terças-feiras às 19h30 e quartas-feiras às 9 horas. Reuniões online. Fluidoterapia, às terças-feiras às 19h30, reunião pública de sexta-feira às 20 horas e a Prece da Saudade, toda última quinta-feira do mês às 19h30. Campanha de irradiação pela paz, toda terça-feira às 9 horas no canal do YouTube do 15º Seu CERJ Oficial. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos envolver a partir deste momento. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador desta casa. E é um enorme prazer estar aqui com vocês. Reforçando os avisos dados anteriormente nesta transmissão, informamos que a Casa de Miguel já voltou com as reuniões no formato presencial, ficando apenas a reunião pública das 20 horas de sexta-feira no formato online. Todas as informações vocês encontrarão no link postado aqui na descrição desse vídeo abaixo, com o título Avisos do SEM, março 2023. Outra fonte de consulta, tanto das reuniões públicas, como também de todas as atividades da Casa de Miguel, como cursos doutrinários e campanha de doações, é o jornal Seaeiro de Miguel, cujo link também se encontra postado aqui embaixo na descrição desse vídeo. Não deixem de ler e ficarem bem informados a respeito das nossas atividades. Convido também a cada um de vocês a se inscreverem em um dos nossos cursos doutrinários desenvolvidos pela casa. Tenho a certeza que encontrarão o curso ideal para cada um de vocês, independente se este é o seu primeiro contato com a doutrina espírita ou que você já nos acompanha há algum tempo. Tenha certeza de que o estudo é uma ferramenta maravilhosa para o nosso esclarecimento e uma melhor compreensão de tudo que nos cerca. Pois bem, na nossa programação de hoje, teremos o desenvolvimento do tema Não Ajuntam em Celeiros. E quem nos irá trazer as reflexões sobre este tema será
a nossa companheira Fátima Queiroz. Que possamos estar neste momento com os nossos corações e mentes harmonizados com as boas vibrações e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas na noite de hoje. Que deixemos Jesus adentrar a nossa casa. Vamos agora iniciar a programação de hoje. Não se esqueçam de darem um like. É muito importante para todos nós. Estejamos com Deus e boa reflexão a todos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Bens externos. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Quem disse foi Jesus. Está em Lucas, capítulo 12, versículo 15. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. A palavra do Mestre está cheia de oportunidades para quaisquer círculos de atividade humana em todos os tempos. Um homem poderá reter vasta porção de dinheiro, porém, que fará dele? Poderá exercer extensa autoridade, entretanto, como se comportará dentro dela? Poderá dispor de muitas propriedades, todavia, de que modo utiliza os patrimônios provisórios? Terá muitos projetos elevados. Quantos edificou? Poderá guardar inúmeros ideais de perfeição, mas estará atendendo aos nobres princípios de que é portador? Terá escrito milhares de páginas. Qual a substância de sua obra? Contará muitos anos de existência no corpo, no entanto, que fez do tempo? Poderá contar com numerosos amigos. Como se conduz perante as afeições que o cercam? Nossa vida não consiste da riqueza numérica de coisas e graças, aquisições nominais e títulos exteriores. Nossa paz e felicidade dependem do que fizermos, onde nos encontramos hoje, aqui e agora, das oportunidades e dons, situações e favores recebidos do Altíssimo. Não procures amontoar levianamente o que detens por empréstimo. Mobiliza com critério os recursos depositados em tuas mãos. O Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntaste, pelas bênçãos que retiveste, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhece-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, a Maria, a Miguel, a Catuíte, pela oportunidade de podermos em mais uma noite sermos agraciados com tanto amor, com luz e bênçãos que já penetram em nossos lares, invadindo os nossos corações. Agradecer a bênção de poder ouvir as reflexões que nos serão ofertadas nessa noite em nossa reunião pública, sempre com o objetivo de nos confortar, fortalecer e direcionar na reforma
de nossa conduta moral e espiritual. Por isso pedimos, Senhor, pedimos a Ti, Jesus, nosso guia, nosso mestre, a permissão de iniciarmos as reflexões dessa noite através do Teu amparo e das Tuas bênçãos. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, eu sou Fátima Queiroz, sou trabalhadora do Centro Espírita Miguel, sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros, olhos também castanhos escuros, estou com um óculos que tem um aro superior, cor de vinho, estou com uma blusa cor de vinho com bolas laranjas, estou sentada numa cadeira de madeira, e por trás de mim tem uma cortina bege. Nós hoje vamos tratar desse tema, não se ajuntam em celeiros, que vem uma condição muito especial no Sermão do Monte, após as bem-aventuranças e a oração do Pai Nosso. O mestre faz uma citação muito poética, como nós vamos ver a seguir, né? E essa citação que nós encontramos em Mateus, ela se encontra também no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Buscai e Achareis. Bem, eu usei como imagem ilustrativa um céu bem azul, com o sol, né, iluminando, e aves brancas, né, sobrevoando esse céu. Então, o texto diz o seguinte: esse texto, como eu falei antes, né, ele está no Sermão do Monte, após as bem-aventuranças e a oração do Pai Nosso. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E esse texto tem uma continuidade. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não nos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Então, essa fala, né, está em Mateus, capítulo 6, versículo 26. E nós vamos pegar esse trechinho para conversarmos um pouco. Nós vivemos assim muito inquietos, inseguros, assustados, com muitas preocupações sobre o futuro, né? E Jesus nos convida à observação sobre a criação nesse texto. Os pássaros, os lírios, são símbolos de tranquilidade e paz, que pela perfeição divina sobrevivem como consequência natural de sua espécie. Se nós formos interpretar ao pé da letra, né, essas palavras de Jesus podem parecer a negação da previdência, do trabalho e do progresso. E também a gente não pode interpretá-las para justificar a preguiça, o desleixo ou a negligência diante das nossas responsabilidades. Crer que Deus conhece as nossas necessidades não justifica a nossa inação.
Nós temos uma responsabilidade, né, pessoal, né, e também coletiva, né, nessa reencarnação. Então, a gente precisa aprofundar o entendimento dessa forma poética de dizer que a providência divina não nos abandona, que nós somos inspirados, né, a usar a nossa inteligência para impulsionar-nos em direção ao progresso e à obtenção de meios para a nossa subsistência com um trabalho digno e adequado às nossas possibilidades e limitações. Não só em relação a nós, mas em relação ao que nós podemos proporcionar ao outro para essa vida com dignidade. Isso é uma questão importante, né? Porque aqui o texto ele está falando para o individual, né? Mas como eu falei antes, né? A gente também tem uma responsabilidade com o coletivo. Então, não só nós precisamos ter um trabalho digno, né, que garanta a nossa subsistência, mas sempre que a gente tem possibilidade, a gente também precisa proporcionar isso ao outro, né, que está em piores condições, né? Então, assim, o que deve ser motivo da nossa preocupação, né? Porque as questões materiais, elas consomem grande parte do nosso tempo, da nossa energia, da nossa alegria de viver em várias situações, porque nós somos insaciáveis em nossos desejos. Claro, né? Eu estou falando aqui genericamente, né? Isso vai variar de pessoa para pessoa, isso não é uma regra geral, mas a gente fala em torno de um coletivo, de uma observação assim mais genérica, né? Porque vivemos nesse momento um apelo materialista muito intenso. E muitas vezes, sem que a gente se dê conta, né, nós vamos nos envolvendo, nos deixando levar por esses apelos materiais, né? E aí, o Evangelho, né, ele nos chama a atenção que nem sempre nós nos contentamos com o que temos, com o que nos é necessário, né? Nós reclamamos o supérfluo e não ouvimos a nossa consciência nos advertindo sobre o desequilíbrio que muitas vezes nós trazemos para a nossa vida, porque a gente sai em busca desse supérfluo, desse descontentamento constante, né? Então, muitos dos nossos problemas, eles vêm em função dessa inconformação com o que nós temos no momento, né? E aí, essa preocupação com a questão material, ela se sobrepõe à busca de uma intimidade segura, se sobrepõe à autoconfiança e também à fé na providência divina. O Livro dos Espíritos, na questão 922, ele fala sobre a felicidade, né? Que para a vida material é a posse do necessário, e para a vida moral, a boa consciência e a fé no futuro. Então, é importante a gente refletir sobre isso, né? Será que o que eu estou buscando é o necessário? Será que eu estou vivendo essa inconformação com o que eu tenho? Como eu estou conduzindo a minha vida no sentido de que eu possa ter um pouco mais de tranquilidade e serenidade, sem tanta ânsia do ter, né? É claro que nós precisamos cuidar do nosso corpo, das nossas necessidades básicas. É lícito a gente querer usufruir do que temos, do que obtemos, né, pelo trabalho digno. Mas, porém, a gente precisa pesar, né? Qual é o custo-benefício dessa busca material em relação aos propósitos nessa reencarnação?
Então, essa preocupação precisa não ser só quando eu penso, né, na minha responsabilidade comigo, nessa reencarnação, ela não pode estar preocupada só com a questão da materialidade, né, mas também em relação ao desenvolvimento do nosso ser integral, reunindo as nossas experiências encarnatórias, que envolvem as nossas relações, a nossa contribuição para o próximo, para a família, para a coletividade, envolvendo o nosso ser espiritual, a nossa espiritualidade, vivendo com um propósito maior que apenas as demandas materiais. E aí eu vou propor algumas reflexões, né, sobre essa questão. Né? Qual é o meu propósito nessa vida? O que dá sentido ao meu viver? Quais as demandas externas que eu absorvo e não reflito se fazem sentido para mim? Como eu vivo diz respeito a mim, ao meu querer, ou a exigências externas que muitas vezes vêm de familiares, de amigos, dos apelos do consumo. Então, essas questões, no meu entendimento, hoje, nesse contexto do estudo, são questões que devem sempre estar presentes, né? O que eu quero? O que eu busco? Porque o ajuntar em celeiros, ele vai estar diretamente relacionado à minha forma de ser no mundo, né? Nesse momento, nessa reencarnação. É claro que a gente não pode ter uma expectativa fantasiosa de que sempre estaremos 100% satisfeitos, né, com o que temos ou vivemos. Mas se faz necessário que a gente tenha atenção, lucidez, para que as nossas escolhas venham, sempre que possível, ao encontro dos nossos ideais como seres imortais, dos quais já são possíveis, em parte, a gente ter consciência nessa reencarnação. Então, a gente já tem noção, né, do que veja, não é uma negação das questões materiais, mas é também a gente ter uma percepção que vai além disso. Então, quando falamos, né, desse tema de não se ajuntam em celeiros, que traz muitas questões relacionadas, né, a reter, a avareza, ao uso adequado dos bens que nos são dispostos, né, ou conquistados, né. Eu penso que a gente não pode deixar, né, de trazer essa parábola do rico insensato, né, que está no Evangelho de Lucas. Então, diz assim: havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer? Pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher. Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és, esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Então, eu gosto dessa parábola, assim, ela é muito profunda, porque ela traz claramente a questão do apego,
do egoísmo, né? E vejam que, e eu acho que ela traz essa reflexão, né, para a gente de como eu lido, né, com as minhas posses, né? Como eu lido com o que eu consigo obter, reter, e a gente muitas vezes esquece que tudo que nós temos vem como empréstimo de Deus, né? Quando a gente nasce numa condição, assim, numa família que já tem posses, às vezes isso fica um pouco assim diluído, como se isso fosse uma normalidade, né? E muitas vezes nós esquecemos daqueles que absolutamente não têm nada. Não têm, muitas vezes, nem a oportunidade de uma moradia digna, da alimentação do seu dia a dia, da oportunidade de estudar em condições, né, favoráveis. Então, nós vamos nos distanciando tanto dessa realidade, das necessidades. E eu estou falando, eu comecei dizendo que a pessoa que já nasce, né, numa condição mais privilegiada financeiramente, mas não só esses, né? Mesmo aqueles que às vezes não são ricos, mas que têm oportunidade de ter, né, essa condição de vida que possibilita todas essas coisas que você tem. E a gente vai se afastando da realidade de uma grande parcela da população. A gente pode pensar só na nossa cidade, se a gente quiser. Se a gente não quiser extrapolar para os outros países, para os outros continentes, se a gente quiser pensar só no nosso meio, onde nós vivemos, a gente vai perceber que muitos estão numa condição de penúria, de miséria. Todo o tempo isso tem sido divulgado, mas é como se a gente muitas vezes não ouvisse isso. Então, essa parábola, ela vai trazer de volta, né, esse reconhecimento. Será que eu estou ajuntando em celeiros? Será que eu vivo só para as minhas necessidades, para as minhas exigências? Será que eu estou vivendo de forma sensata no uso dos recursos que eu tenho a meu dispor? E aí, isso traz também a questão do desapego, né? Porque para nós termos o desapego de grandes proporções, nós precisamos começar com o desapego das pequenas coisas. E André Luiz, espírito, né? André Luiz, ele traz num texto algumas questões bem interessantes em relação a isso, né? E aí ele fala que a morte, ela começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho com a distribuição do que tem e que se encontra parado, esquecido, excessivo. Eu trouxe assim a ideia, né? Não estou trazendo literalmente o que ele diz, né? E aí ele vai trazer essa reflexão, né? Porque a vida é vida em movimento. E esse movimento, ele também precisa estar presente nas questões de ordem material. Quantas vezes nós temos coisas, vamos falar de coisas paradas, esquecidas, excessivas, e aí a gente vai pensar assim, na nossa despensa, no nosso armário de roupas, nos nossos calçados, às vezes em objetos, imóveis, coisas que nós já podemos abrir mão, que não nos fazem mais falta, que nós utilizamos de maneira assim, que nós podemos abrir mão,
né? Então, e que vão fazer diferença para o outro, né? Quantas pessoas não têm um calçado e a gente tem um armário cheio de calçados, né? Quantas roupas a gente pode também dispor, porque mesmo que a gente use, mas às vezes a gente tem tantas coisas que a gente pode abrir mão de algumas. Então, esse olhar do desapego, ele se dá, como diz André Luiz, nessas pequenas coisas, no nosso dia a dia. Então, auxiliar financeiramente uma família, né, que vive o desemprego, que vive a dificuldade de manter as suas contas, né, a sua alimentação, as suas necessidades. Então, é essa aplicação do que temos, do excesso da nossa vida, né? A gente entender que o excesso da nossa vida cria a necessidade do semelhante. E o que nos foi dado por empréstimo, porque a gente também vê isso, né? Muitas vezes as pessoas que têm bens, elas perdem esses bens de uma hora para outra, né? Então, essa aplicação, ela deve ser feita com elevação e com sabedoria, uma aplicação de fraternidade e de solidariedade entre os companheiros de jornada. Então, assim como a gente crê que a providência divina cuida de nós por meio de encarnados e desencarnados, será que também a gente não pode ser assim um humilde emissário do Pai no socorro dos que mais necessitam? É lícito pensarmos de forma previdente na nossa vida, no futuro, no presente e no futuro, né? De que a gente possa, né, ter o necessário. Mas é importante também a gente refletir nessa questão do desapego, né? Nessa questão da acumulação. E aí, em continuidade a essas reflexões, eu quero trazer aqui uma parte de um texto ditado pela Joana de Ângeles no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, no capítulo da avareza. Então, ela diz assim: mais importantes, porém, do que esses bens amoedados e acumulados em arcas ou bancos, são aqueles de ordem emocional e espiritual, moral e social. Então, vamos repetir aqui para a gente fixar. Mais importante do que os bens materiais acumulados são aqueles de ordem emocional, espiritual, moral e social. Quanta coisa aí para a gente, né, poder refletir nessa questão do que a gente deve reter para levar adiante. Então, ela vai definir, né, mais detalhadamente. Então, seria a inteligência, que sabe administrar a existência corporal. Então, o uso da nossa inteligência para que a gente bem administre a nossa vida. Então, assim, a nossa inteligência, ela favorece a nossa percepção também das mudanças morais que nós precisamos fazer, né? Conhecer é importante para que a gente possa se autotransformar. Então, administrar a existência corporal não só no sentido do material, mas também dessas reflexões constantes que nós precisamos fazer em relação à moralidade. E aí ela vai falar também da memória, que se encarrega de arquivar as experiências, as tendências para o bem, para o bom, para o belo e para o eterno. Então, as experiências que nós vivenciamos nessa reencarnação, elas ficarão conosco. Então, como é importante nós buscarmos, né, um equilíbrio também no nosso viver.
nas escolhas de toda a ordem, né? As escolhas do nosso lazer, das nossas companhias, do que buscamos em termos do uso do nosso tempo, do uso das nossas possibilidades materiais. Isso, né, gente, não é negar a vida como ela se apresenta. Nós podemos nos divertir, ter lazer, estudar, trabalhar, enfim, a gente vive uma vida natural, nós estamos no mundo. Mas o que vejo assim como um convite desses espíritos, né, que nós viemos citando ao longo da nossa conversa de hoje, é que a gente não viva distraído, que a gente não viva por viver, né, deixando a vida nos levar, né, porque a gente tenha uma consciência desse uso da nossa vida, né, porque quando ela fala aqui, né, arquivar as experiências, que experiências são essas, né? Que bom se a gente puder arquivar muito mais experiências positivas, não necessariamente somente de facilidade, mas da forma como a gente lidou com os nossos problemas nessa reencarnação, a forma como nós aceitamos e lutamos para superar as dificuldades, né? Essas tendências para o bem, para fazer o bem ao próximo, para fazer o bem a nós mesmos, né? Para nos perdoarmos aqueles que nos ofendem, seja intencionalmente ou não, porque às vezes as pessoas nos ofendem e nem se dão conta disso, né? E a gente precisa estar também atenta a isso, de deixar, né? Desapegar desses sentimentos também que a gente não quer reter, né? Então, assim, ter uma vida leve, mas com consciência, com responsabilidade, visando, assim, o que eu levo? O que eu levo para a minha vida? Quando fala do eterno, né? O que eu quero levar dessa reencarnação? E aí ela vai falar também dos sentimentos do dever, né? Que decorrem da consciência que atua em consonância com as soberanas leis da vida. Esse sentimento do dever, muitas vezes, ele é entendido como um peso, né? Mas o dever, quando ela fala aqui claramente, né? O dever, sentimentos do dever que decorrem da consciência. Então, é o dever consciente, não um dever que me é imposto, mas que passa pela minha racionalidade, pelo meu sentimento e vai à ação, né? A ação, porque eu já compreendo que as leis de Deus, os ensinamentos divinos, né, os ensinamentos de Jesus, dos espíritos que trazem para nós tantas contribuições, eles fazem sentido para mim. Então, vejam como é importante a gente pensar nisso, né? Não como uma obrigação, mas faz sentido para mim, eu tenho consciência de que esses ensinamentos é o que eu quero seguir, é o que eu quero partilhar com o outro na minha convivência. Por isso, o conhecer é tão importante, a gente precisa conhecer para que a gente possa elaborar isso na consciência e isso ser apreendido. Porque se eu não conheço, como eu vou fazer disso uma prática? Como eu vou trazer isso para o meu sentimento? Então, é conhecer, meditar, refletir para poder agir. Então, é importante a gente pensar nessas questões, né? Porque vão estar relacionadas assim, ao que podemos reter, né? Devemos reter em benefício da nossa continuidade como espírito imortal, né?
Então, conhecimentos, sentimento e emoções em equilíbrio, e arquivando experiências, né, que nos levem a um sentido maior do viver. E muitas vezes a gente acha que não tem nada, né, a partilhar com os outros. E que materialmente a gente pode não ter. E eu quero que a gente agora reflita juntos sobre outras questões que não envolvem nada do material. Quer dizer, a gente vai falar um pouquinho ali ainda também do material. Então, assim, o que não se ajunta em celeiros, né? Muitas coisas. Eu trouxe algumas, né? Só para a gente ir concluindo as ideias, né? Então, a gente não ajunta o saber, né? A gente precisa partilhar as coisas que aprendemos, as coisas que sabemos, não tem inibição. E esse saber, eu queria ampliar, não só para o saber que a gente aprende na escola, né? Mas os valores, a nossa cultura, ouvir os idosos também ter essa disponibilidade de partilhar sem inibição. Porque às vezes a gente acha assim, ninguém mais quer ouvir o que eu sei ou o que eu vivi. Não mesmo, a gente precisa querer ouvir, né? E por outro lado, a gente também precisa querer falar, né? Porque as nossas experiências, elas são também possibilidades de aprendizado para o outro. A gente não aprende só com o que a gente vive, a gente aprende também com o que a gente ouve, com o que a gente observa. Então, o que eu sei, o que eu já aprendi, não como uma verdade, né? Porque cada um tem uma história, uma experiência, uma vivência, mas a gente não ter também... Perdi a palavra, não ter também, assim, pudor, né? De poder falar o que a gente acha que é importante, né? É interessante que as pessoas, às vezes, que já estão com algum déficit cognitivo, né? Como elas têm muito ainda a contribuir conosco, porque elas podem acessar, né, memórias mais antigas, reminiscências, né? Então, é importante que a gente também estimule isso, né? E se estou numa condição já que eu acho que não faz mais nada sentido na minha vida, eu preciso renovar essa ideia, eu preciso transformar essa ideia. Porque enquanto nós não formos chamados para outra dimensão da vida, nós temos sempre o que contribuir, nós temos sempre o que partilhar, o que aprender. Não só achar que o que eu penso é o melhor, que o que eu sei é a verdade absoluta, porque não é, né? A gente sabe que não é. Então, o saber é essa troca, né? Eu ouço e eu digo, eu reflito junto, eu compartilho. Então, essa é uma questão que a gente deve estar sempre tendo em vista, né? Uma outra questão é a alegria, né? A gente precisa sair do pessimismo, dos pensamentos sempre de derrotismo. A gente precisa buscar essa alegria de viver. É preciso saber confiar. Então, lá, né, naquela questão inicial, né, para que a gente não viva inquieto, Jesus quis dizer para a gente: confie em Deus, mas saia dessa condição de estar sempre desconfiado, de estar sempre pessimista, de achar que não tem mais nada a fazer, porque a gente sempre tem. A gente tem sempre que estar percebendo que temos serviço a fazer na seara de Jesus, mesmo que seja no nosso círculo restrito da família, daquelas pessoas que convivem conosco. Às vezes, se a gente está mais debilitado, se a gente precisa que alguém cuide de nós,
Então, partilhar com aquele cuidador, com aquela cuidadora, com aquele familiar que nos visita, ou partilhar conosco mesmo, se nós estamos mais solitários. Não perder essa alegria de viver. A reencarnação é o maior presente que nós podemos ter de Deus, que é uma oportunidade bendita de melhorarmos, de sairmos dessa condição melhor, dessa condição atual para uma condição melhor. Então, a gente precisa, não precisamos ter sempre aquele semblante rígido, sombrio, fechado. Não, gente, a gente pode ser alegre, a gente pode viver as alegrias da vida, né? Claro que a gente não está falando dos excessos, do desequilíbrio, mas essa alegria que vem de dentro, né? Que a gente precisa buscar lá de dentro, essa alegria no nosso dia a dia. Então, também não devemos ajuntar em celeiros, não devemos reter as nossas ideias e ideais. Porque as nossas ideias, às vezes a gente não valoriza muito a nossa ideia, né? Mas já viram como é que é? Quando a gente fala de alguém, para alguém das nossas ideias, aí o outro já pensa outra coisa, aquela ideia vai crescendo e aquilo vai dando um movimento. E daqui a pouco a gente está, né, com uma grande ideia partilhada por outros. E os nossos ideais, eles estão cheios de esperança, cheios de vontade de realização. Então, é muito importante que a gente possa falar sobre isso, que a gente possa pensar sobre isso. Se a gente não tem como falar, a gente pensar. A gente poder, né, acessar lá tantas coisas boas que a gente já fez, tantas coisas que a gente pode ainda fazer na nossa vida, né? E valorizar o que a gente realiza, né? Então, sair, né, como eu disse antes, dessa ideia de que nada do que eu faço é bom. Negativo, todo mundo faz alguma coisa que é bom, né? Mesmo que seja só por si mesmo, mas refletir sobre isso, valorizar essa nossa capacidade que a gente tem, de não viver inquieto pelas mínimas coisas, desanimado, derrotista. Se alguma coisa não dá certo, a gente vai lá no fundo do poço. Então, a gente precisa sair, né, desse turbilhão de pessimismo. A gentileza, que é o trato, né, conosco mesmo e com o outro, de poder exercitar isso cada vez mais. Valorizar o belo na criação, o belo de realizações, o belo que se expressa a cada dia. Quando olhamos, eu botei essa figura aqui, né, de um homem vislumbrando o firmamento, né? Quanta beleza existe na obra da criação de Deus. E muitas vezes não nos damos conta dessa admiração importante, dessa perfeição divina na sua criação. Porque isso nos alimenta a alma. Porque isso nos faz ver concretamente o quanto Deus está presente. O belo que existe em cada ser, né? Seja de que espécie for. Inclusive da espécie humana, hein, gente? A gente não pode esquecer que as pessoas têm muito de belo dentro de si, né? O bem, né, que vai se expressar através da caridade, da fraternidade, da oração, do querer o bem do outro, do pensar o bem para o outro, de orar, de ser vigilante nos pensamentos, né, a respeito de nós mesmos e do outro. O alimento, que eu coloquei aqui como representando todas as questões materiais que nós podemos não reter, que nós não devemos reter, né, que nós podemos estar contribuindo. Então, a gente já comentou bastante sobre isso, né? E o amor, né?
porque esse exercício de amar, né? Esse exercício de cada vez mais tirar de nós esses sentimentos que ainda são confusos, que não são mais adequados, que nós não queremos mais, para cada vez mais vivenciar esse amor. Não o amor apenas restrito aos nossos queridos, que é um amor muito importante, né? Não só aos queridos que ainda estão conosco, mas aos queridos que já se foram da vida material, mas também aquelas pessoas que nos chegam. Normalmente as pessoas chegam na nossa vida por algum motivo, né? Ou porque nós buscamos, ou porque elas fazem parte das necessidades que nós temos nessa experiência atual. Então, muito importante isso. Aqui tem só alguns, né? Tem muita coisa que a gente não deve juntar em celeiros, né? Então, aqui são alguns exemplos. Então, encerrando, eu trouxe esse textinho que está no livro Pronto Socorro, capítulo 6, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Segue com Deus. Não temas o caminho. Onde o bem permanece, Deus está. Trabalha e serve sempre. Deus te inspira e resguarda. Não receies perigos, Deus te garante a paz. Sangram-te os pés na marcha, Deus te trará descanso. Companheiros se foram, Deus jamais te abandona. Por nada te amedrontes, segue e confia em Deus. Então, que a gente possa levar conosco essa esperança, esse viver, né, plenamente a experiência que temos, que é a nossa melhor experiência. Então, que a gente possa, até o fim dos nossos dias, de acordo com a vontade de Deus, a gente possa viver intensamente as possibilidades que essa reencarnação nos proporciona. Viver o material. Estamos aqui no mundo, mas com uma perspectiva futura, uma perspectiva para o ser espiritual. E confiar sempre que Deus está conduzindo o nosso caminho. Deixar a inquietação, as ansiedades, as preocupações, para substituí-las pelo trabalho no bem, pelas reflexões, meditações, para que a gente se fortaleça cada vez mais e encontre sempre o sentido dessa nossa reencarnação, com alegria, com esperança, com o bem sempre nos conduzindo. Esse é o desejo, né? E quero deixar também o meu abraço para todos. Até a próxima. Querido Mestre Jesus, companheiro de todas as horas, queridos amigos espirituais, que envolve não só essa casa, mas que envolve a cada um de nós, nas nossas famílias, nos nossos lares, por onde nós vamos. Nós só temos a agradecer pela oportunidade de estarmos acompanhando essa reunião da noite de hoje e só temos a rogar por aqueles que não têm quem peça por eles, por aqueles que ainda não conhecem os ensinamentos de Jesus. Pedimos também, Jesus, o fortalecimento e a lucidez para que possamos estarmos conscientes dos nossos deveres, das nossas necessidades de autotransformação,
daquilo que ainda não conseguimos perceber por estarmos distraídos, que cada vez mais essa consciência possa chegar até nós. Obrigada, Senhor. Obrigada a todos aqueles que nunca nos abandonam, que sempre estão conosco para partilhar momentos de aflição, mas também de ideias, de recursos, de possibilidades para sairmos das aflições. E que nós possamos seguir em frente, com bom ânimo, com coragem, com esperança e com a crença firme, com a fé fortalecida de que Deus sempre estará conosco. Obrigada por tudo que recebemos nessa noite. Graças a Deus. Sempre que a tristeza envolver teu pensamento e tornar teus sonhos cada vez mais distantes.